Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar sobre os primeiros episódios do Casamento às Cegas Polônia. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, vamos falar aí de Malika e Krzysztof. O relacionamento deles dois começou quando a conexão do Krzysztof com a Kinga não deu certo, já que ela era o número 1 de vários outros homens. E ele não gostou nem um pouco de saber dessa informação e até achou que ela pudesse estar aí flertando com todos eles. E até viu semelhanças aí da Kinga com uma ex-namorada dele. Mas a Kinga se sentiu, claro, julgada, e vamos combinar, né, pra ela ser a número 1 de vários homens, ela também deve ter flertado ali um pouquinho com eles, porque é só uma conversa, respondendo as perguntas básicas de um encontro, não iria fazer aí os caras se interessarem ou se encantarem tanto assim por ela, né? Enquanto a Malika também ouvia sempre calada a Kinga falando sobre o Krzysztof. E eu até achei que a Malika fosse desistir dele depois de ouvir, né, a Kinga falando sobre o Krzysztof. E com essa informação nas mãos, em um dos encontros nas cabines, o Krzysztof escreveu uma carta onde ele terminava tudo com a Kinga. E a edição deixou aquele mistério no ar pra gente tentar identificar se ele estava se declarando pra ela ou de fato estaria terminando com ela, né? Depois disso, o Krzysztof resolveu investir mais na Malika, mesmo tendo trocado juras de amor aí com a Kinga, dizendo que eles iriam se casar. E deu pra ver que as conversas entre o Krzysztof e a Malika pareciam mais profundas e também mais maduras, né? O pedido de casamento veio com o encontro face a face, que eu achei assim um pouco desajeitado. Porque a Malika dá a impressão que tá sempre nervosa, né? E nesse encontro, parecia que os dois estavam meio sem graça, sem saber o que fazer, com uns beijos também bem sem graça, né? Pareciam dois adolescentes namorando pela primeira vez, que assim, não sabiam muito o que fazer com as mãos, ou se ficavam sentados ou de pé, apesar de eu achar aí que eles eram assim um casal perfeito, super fofo. Já na Grécia, a Malika hesitou em beijar o Krzysztof, dizendo que não gosta de ultrapassar os limites dela e que não gostaria de estar com alguém com más intenções. E dá pra ver que a Malika quer levar assim as coisas bem devagar, tanto que quando eles chegam no quarto de hotel, ela já diz brincando ali que tinha um sofá, né? E meio deixando no ar que ele poderia dormir lá e não na cama junto com ela. E mesmo com o Krzysztof dizendo, né, que ela pode confiar nele, ele também percebe que ela tá na defensiva e diz também, né, que ela é super exigente aí pros outros homens do programa, já que ela tava preocupadíssima sobre qual look ele iria usar no primeiro encontro dos casais, pra passar a sensação que eles estavam super bem. E aí o Christopher, né, super obedece ela, troca ali a camisa várias vezes, o sapato, e depois disso a Malika diz que estava se sentindo desconfortável e que queria voltar para o quarto de hotel. E em vários momentos deu para perceber que não só a Malika estava desconfortável, mas também o Krzysztof, né? Já que ela não parava para ouvir ele e sempre queria tudo do jeito dela. E assim, ela perguntando se ele preferia Android ou iPhone, pra mim foi o fim, porque parece que ela tá mais preocupada com o lado estético e a impressão que ela quer passar para as outras pessoas do que, né, com o conteúdo, de como ela tá se comportando ali com o Krzysztof. Eles até pararam de conversar por algumas horas, porque ele começa a perceber, né, cada vez mais esse jeito dela, que, claro, não agrada a ele, mesmo ele tentando ali demonstrar apoio pra ela com toda essa situação. E assim, ela age com ele, assim, sem nenhum tipo de carinho, né? Não diz coisas românticas pra ele, enquanto o Krzysztof tenta se conectar mais intimamente com a Malika. Mas ela não dá brecha, não percebe também, né, que o jeito dela só tá afastando os dois, e ele também nem consegue dizer isso pra ela. E aí, como o Krzysztof conta nos depoimentos, a gente fica sabendo o que ele pensa, mas ele também não consegue contar exatamente isso que ele tá pensando, né, pra Malika. E aí fica difícil, né, a falta de comunicação entre os dois prevalece, tanto que a gente vê também os outros casais trocando ali carícias, enquanto a Malika tá querendo falar sobre o preço
do lugar, né, onde eles estão passando aí alguns dias na Grécia com o Christoph, e durante um dos depoimentos ele chega a dizer que tá arrependido da escolha, e eu acho que se esse casal durar até o dia do casamento, com certeza vai ser um não, né, porque o Christoph até tentou, mas assim, ele já não tá aguentando mais o jeito da Malika. Já a Júlia primeiro teve uma conversa com o Jacek por dizer, né, que ela era emocionada, aí já começou a ter um ataque de pelanca, foi perdendo a paciência e não quis mais falar com ele. E ali, ela já mostrou, assim, o atestado dela de chata, né? Vamos combinar? Ela também contou que nunca teve boas relações com os homens e até disse, né, que o pai dela abandonou a família e nunca ligou muito pra ela, por ela também não se parecer tanto com ele. E eu já pensei, tá faltando terapia aí na sua vida, hein, querida? Depois, ela começou as conversas com o Camil Uno, que é da Noruega, e pelo que deu pra ver também, né, no Casamento às Cegas Polônia, tinha mais participantes aí de outros países do que da própria Polônia, né? E aí a Júlia falou sobre a morte do padrasto dela, né, de como isso teria afetado a vida dela, enquanto ele percebeu, né, que ela era mais religiosa e o Camil, assim, não era nem um pouco. Ele também presenteou ela aí com chocolates, mas acabou soltando que também iria presentear outra mulher com chocolates também. E a Júlia ficou super revoltada e até chegou a sair das cabines, enquanto o Camil pedia desculpas ali, todo sem jeito. Em desabafo com as outras mulheres, ela disse que não queria ser a segunda opção de ninguém e que se não fosse a primeira opção do Camil, ela até iria sair do programa. Os dois acabaram se acertando, rolou o pedido de casamento, o encontro face a face, mas a Júlia não ficou nem um pouco animada, porque o Camil Uno, né, não atendeu às expectativas dela sobre ter ficado super animado ao conhecer ela. E pelo que parece, ela queria, assim, uma validação dele, né, perguntando se ele imaginava como ela seria, se ela seria assim de fato, se ele estava satisfeito em ver o rosto dela. E ela parecia não estar contente com as respostas dele. E pelo jeito, ela queria ouvir, assim, elogios da parte dele, né? Mas assim, o Camil não fez nenhum elogio pra ela. E no depoimento, ela disse que esperava que a reação do Camil fosse mais efusiva, que ele tivesse mais alegria e que estava preocupada se ele tinha ou não gostado dela. E assim, cada um vai agir de um jeito, né? E não dá pra colocar todas as suas expectativas na outra pessoa. Mas como ela foi rejeitada pelo pai, eu acho que ela carrega muito esse medo, né, de sempre ser rejeitada e sempre precise, né, dessa validação aí das outras pessoas perante a ela, né? Já na Grécia, o Camil diz que quanto mais conhece a Júlia, mais gosta dela. E já a Júlia comenta no depoimento dela que ainda tem muitas inseguranças e ainda não consegue se acostumar com alguém gostando dela do jeito que ela é. E parece, assim, né, que os dois estão se acostumando aí com a personalidade um do outro, apesar da Júlia ser muito mais animada, né, do que o Camil, que é mais introspectivo. E quando todos estavam na piscina, ela pergunta se ele estava mais animado com os caras do que com ela, e durante uma das conversas deles, ela se anima, né, pra dançar ali no dia do casamento, enquanto ele diz que iria ficar tímido. E mesmo assim, ela continua com as dúvidas sobre o Camil em relação a ela. E assim, gente, a querida precisa de terapia, porque ela é muito insegura. E será que o Camil vai ter paciência pra aguentar esse jeito aí da Júlia? E ainda também tem o fato do Camil morar na Noruega e não na Polônia, e claro que a distância, né, também pode atrapalhar esse relacionamento aí deles dois. Mas a Júlia deixou claro também, né, que pode sim se mudar da Polônia pra Noruega. E pra mim, fica parecendo que a Júlia tá muito desesperada também pra casar, né, enquanto o Camil é mais na dele, naquele ritmo, né, da maioria dos homens. E eu acho que as inseguranças dela vão acabar afetando e muito esse relacionamento, sem falar que todos os homens fugiram dela na época das cabines, né? Enquanto ele foi o único corajoso a querer a Júlia. E eu acho que é capaz dela dizer sim no altar, inclusive, e ele não, viu?
Mas vamos acompanhar para ver. E o Damian, logo de cara, não agradou algumas mulheres por conta do senso de humor dele, né? Com piadas de duplo sentido e até acharam ele meio vulgar. Já a Marta achou o senso de humor dele interessante e os dois se conectaram pela ideia de querer ter filhos. Mas a Marta também acabou tendo conexões com um outro Camille, que já jogou vôlei, né? Como também, né, a mãe dela que faleceu, e que isso poderia ser um sinal. E ainda, nessa lista de conexões dela, tinha um MP, com quem ela também teve boas conversas, e ela ficou dividida aí entre esses 3 homens. Mas a conexão com o Damian foi ficando mais forte, ao ponto dos dois falarem sobre questões íntimas, como a morte do irmão dele e o transtorno alimentar, né, que ela acabou enfrentando aí na vida dela. Com isso, a Marta acabou dispensando o MP, o Camille, e num primeiro momento eu até achei que ela tinha feito a escolha errada em focar no Damian, por conta ali das primeiras conversas deles, né, com as outras mulheres também nas cabines, e na minha cabeça só ficava ali o alerta de red flag pro Damian. Veio o pedido de casamento e o encontro face a face, e a Marta ficou ali, né, com um pouco de receio de uma possível rejeição, por ela ser, assim, uma mulher gordinha, né? Ou como ela mesma se define, uma mulher grande. E no encontro dos dois, deu pra ver que a faísca da química acendeu. Deu pra ver também, né, que durante esses primeiros episódios, o Damian e a Marta construíram um dos relacionamentos mais sólidos do Casamento às Cegas Polônia. Mesmo com ele fazendo gracinha quando tava com os outros caras, e ela dizendo, né, que ele até parecia outra pessoa quando tava com os homens, mas depois também ele começa a fazer gracinhas ali na frente dela, né? Ou só quando eles dois estão juntos. Mas assim, eu não achei que isso pode atrapalhar os dois, já que o Damian é do tipo palhaço e quer fazer brincadeira aí com todo mundo e com tudo, mas também sabe conversar sério, né? Quando precisa. E durante toda a estadia também na Grécia, os dois demonstraram que estão seguros, que são maduros suficientes também para entender as diferenças um do outro. E a Marta também admitiu para os apresentadores que se sentia genuinamente segura e amada ao lado dele. Ou seja, né, esse noivado tem tudo para dar certo e eu tô confiando assim em muito que os dois tenham se casado e que inclusive no dia da reunião vão demonstrar também que ainda estão juntos. E aí a gente chega no quarteto amoroso que rolou entre Julita, Daria, Jacek e Filipe. E a gente até já viu quarteto amoroso assim durante outras temporadas de Casamento às Cegas. Mas como esse da Polônia, foi assim, primeira vez, né? Porque a Julita e a Daria eram muito amigas na época das cabines. E o Jacek e o Filipe também. E a Julita diz que sofreu muito com o trauma de ter sido casada, de ter tido um filho e também do marido ter tirado a própria vida aí num intervalo de 6 meses. Mesmo assim, ela nunca desistiu do amor, focou em dar uma vida boa pro filho e agora, com ele aí completando 18 anos, resolveu arrumar alguém pra vida dela. Durante as conversas, ela não se abriu sobre esses fatos da vida dela e só escolheu ali apenas alguns homens para dividir essa parte da história que a gente acabou ficando sabendo, né, sobre a vida dela. E entre eles estavam o Damian, o Filipe e também o Jacek. Primeiramente, ela não lidou bem com o jeito que o Damian reagiu a essa parte da história da vida dela e logo foi descartando ele. E aí começou também a criar conexões com o Filipe e o Jacek, que, como eu disse, são amigos, né? E ao compartilhar com a amiga como estava sendo essa experiência do Casamento às Cegas na Polônia, ela foi surpreendida com a Daria dizendo que também tinha criado conexões aí com o Filipe e com o Jacek, enquanto eles dois também ficaram surpresos com as mesmas conexões, ou seja, com as mesmas mulheres, a Daria e a Julita. E esse final do quadrado amoroso acabou surpreendendo, né? Porque, assim, não rolou nenhum rompimento, né, das amizades ou decepção amorosa, porque o Filipe ficou mais afim da Daria e o Jacek mais afim da Julita. Rolou o pedido de casamento, o encontro face a face, e os dois pareciam, assim, estar na mesma sintonia. E Jacek percebeu que ela precisava cuidar do filho sempre, e ela percebeu também que ele tinha TDAH.
O casal, apesar de todas as afinidades, também compartilhavam ali, né, de um humor ácido. Inclusive, a gente vê o casal trocando, né, algumas farpas, algumas brincadeiras ali, com a Julita contando que disse para as outras mulheres que o Jacek disse que ela tinha cara de nojenta, enquanto ela farpou ele dizendo que ele era velho. E pra mim ficou parecendo assim, né, que os dois amam ficar jogando essas farpas um pro outro, mas odeiam quando recebem de volta. E pelo que parece, essas brincadeiras entre eles acabou também deixando um climão no ar, né? Também muitas mágoas, já que a gente foi surpreendido aí com o desabafo da Julita, dizendo que estava decepcionada com as palavras que o Jacek teria escutado dele e que jamais esperava ouvir isso dele. E a gente, né, como telespectador, ficou boiando com essa história, porque a Netflix não filmou esse momento e a gente, claro, só tem a versão ali de cada um. Sem falar também, né, que ninguém falou aí sobre quais palavras o Jacek usou pra magoar a Julita. Ou seja, falta a fofoca completa, né, e quase mata os fofoqueiros querendo saber aí o que rolou de verdade nessa história toda aí entre eles. A Julita até comentou que sabia que ele não tinha feito por mal e que não teria sido intencional, principalmente considerando também a sinceridade com que ele pediu desculpas. Mas, pelo jeito, isso afetou assim um pouco a conexão entre eles. E deu pra ver o climão que tava também entre os dois, né, naquele encontro ali com os outros casais, também com os apresentadores, quando também eles receberam os telefones e ela soltando da mão dele, afastando a cadeira de perto dele. Eu tô achando que isso vai acabar prejudicando o casal, sem falar que a Julita não parece mais tão extrovertida quanto ela estava nas cabines, né? E agora parece também que não tá mais feliz, ela também mudou muito com a Daria. Parece que na Grécia, né, a Julita se fechou pra amizade aí com essa amiga dela. E será que ela ficou insegura aí por a Daria ter conhecido o Jacek? E assim, nas cabines eu tive a impressão que a Julita preferia muito mais o Felipe, mas como o Jacek escolheu ela primeiro, eles aceitaram tudo isso. E eu acho também que a Daria queria o Jacek, por isso ela ficou pressionando ele pra parar e pensar antes de encontrar com a Julita, quando eles estavam conversando também nas cabines. E eu acho que eles devem terminar antes do dia do casamento, ou então dizer um não no altar, e esse não deve vir aí da parte da Julita, inclusive. E falando em Felipe e Daria, os dois ficaram noivos, e no encontro face a face, eu achei que ele fosse, assim, arrancar a bunda dela, né? O que foi aquilo, gente? E assim, me deu a impressão que esse casal tá mais ali conectado pela atração física do que por um sentimento de fato. E o Felipe dizendo que tudo estava sendo rápido demais, fazendo a linha, né, de participante que parece que se inscreve no programa sem saber como ele funciona. Ele também compartilhou que não teve bons exemplos de relacionamento na família dele, já que os pais dele se separaram muito cedo quando ele era apenas criança, né? E ele não queria casar pra separar tão rápido assim. E eu não sei vocês, mas eu achei que eles têm zero química. Como eu disse, parece que só rola ali, né, um tesão entre os dois. E parece que muito mais da parte dele do que dela, porque a Daria chegou a dizer que apesar de achar o Felipe bonito, ele claramente não fazia o tipo dela. E eu acho que ela só continuou com ele pra não ficar sem ninguém aí durante o programa. Porque eu vejo zero futuro pra esse casal. E acho que vem um não no altar, ou até um término antes. O Felipe diz que quer passar algumas semanas sem estar morando no apartamento com a Daria, né, que é a segunda fase aí do casamento às cegas. E assim, no final das contas, assistindo essa primeira parte dos episódios aí do Casamento às Cegas Polônia, eu vou dar uma nota 8 de 10, porque foi muito melhor do que várias temporadas americanas, essa última da Suécia. Mas se você gostou do Casamento às Cegas Polônia, comenta aqui nos comentários quem você acha que vai se casar durante essa temporada. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!